Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores e Srs. Deputados, Sr. Dr. Pedro Machado. Antes de mais, gostava de deixar o registro em meu nome pessoal. Eu penso que falo bem mais do que em meu nome pessoal, mas deixem em meu nome pessoal o registro da forma como o Sr. Presidente tem conduzido os trabalhos, não só nesta audição, como em todas, e que tem levado ao bom decurso dos trabalhos. Sabemos que não é fácil, são muitas horas e tem havido muita tolerância, e isso só é bom para o esclarecimento cabal de tudo que aqui estamos a discutir, e isso é muito importante. Em segundo lugar, eu gostava de fazer aqui também um anúncio, Sr. Presidente, que recebemos hoje resposta do novo banco a um requerimento do PST, que agradecemos, mas não é exatamente aquilo que nós solicitamos. Aquilo que nós queremos saber são as necessidades de capital do novo banco, ao abrigo do acordo do capital contingente, a separação entre aquilo que resulta das perdas e aquilo que resulta das alterações das exigências, ou seja, daquilo que temos do recurso ao mecanismo de capital contingente, nós pretendemos um desdobramento entre as necessidades de reforço de capital resultantes das perdas incorridas no apuramento dos resultados e aquilo que é resultante das alterações das exigências regulatórias de reforço dos fundos próprios ao longo do tempo, desde 2014 até 2020, e em percentagem e em euros, e é este esclarecimento que faço aqui oralmente e que vamos formalizar por escrito ao longo do dia de hoje, para que tenhamos essa informação. Sr. Dr. Pedro Machado, o Sr. Doutor, no momento da resolução, era subdiretor do Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal. No momento da celebração do contrato de venda do novo banco, era diretor do Departamento Jurídico do Banco de Portugal. E, atualmente, no decurso dos trabalhos desta Comissão de Inquérito, é membro do Conselho Único de Resolução, a Autoridade de Resolução Bancária, sendo também o responsável pela Direção de Planeamento e Decisão de Resoluções do Mecanismo Único de Resolução. Portanto, eu diria que tem aqui uma vasta experiência, um vasto conhecimento sobre tudo aquilo que nós estamos a discutir nesta Comissão de Inquérito e, começando pelo princípio, eu podia, se nos podia explicar a evolução daquilo que foi acontecendo ao nível da relação em termos de resolução, desde 2014 até os dias de hoje. Portanto, sabemos que em 2014 estamos em vésperas de iniciar o mecanismo único de resolução, que teve início pleno em 1 de janeiro de 2016, mas já havia ali uma fase de transição e hoje as coisas funcionam diferente. Eu gostava que começássemos por aí, se nos pudesse explicar como é que era antes e agora. Muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Bom, se formos ao período entre 14 e 21, digamos assim, ou 20, obviamente que houve uma evolução muito significativa no quadro regulatório da resolução. Nós, em Portugal, fomos, de certa forma, precursores na adoção do regime de resolução, na altura, isso resultava de uma das obrigações do programa da Troika, mas talvez mais importante do que isso é que, com o surgimento da Diretiva de Recuperação e Resolução, que nós geralmente chamamos a BRRD, em 2015, mas que teve um longo período de gestação e negociação e onde conseguimos, na altura, em Portugal, refletir algumas das normas, algumas das abordagens que estavam a ser discutidas durante a negociação dessa diretiva, mas, dizia eu, houve uma grande evolução, sobretudo, em duas dimensões. E depois com o advento do Conselho Único de Resolução e que coordena um mecanismo único de resolução. O primeiro são a introdução de novos instrumentos de resolução. Nós passamos a ter pelo menos 4 instrumentos, sendo que um só pode ser aplicado acessoriamente. Passamos a ter o bail-in, que é a recapitalização interna, chamada recapitalização interna em Portugal. Passamos a ter a venda, digamos, o instrumento da venda, que é a venda da atividade e pode ter uma dimensão que é a venda de ações, o share deal, ou a venda do capital, ou a venda por ativos. Passamos a ter o Banco de Transição, que já tínhamos aqui em Portugal, mas, enfim, passamos a ter, digamos, como instrumento acessório a qualquer um destes instrumentos, um instrumento que foi aplicado, aliás, na resolução do BANIF, que é a criação de um veículo para segregação de ativos.
Para além desta dimensão, que é importante, portanto, ampliou aqui o leque de opções na resolução, passamos, sobretudo, a ter um organismo que coordena, e depois também a nível das autoridades de resolução nacionais para as entidades que não estão sobre o chapéu, sob o âmbito direto do mecanismo do Conselho Único de Resolução, passamos a ter o planeamento de resolução. Os bancos hoje têm planos de resolução. Planos de resolução contemplam um conjunto de opções com uma estratégia preferencial de resolução, que é complementada com uma estratégia variante, uma variante de resolução, e com um conjunto depois de aplicação desses instrumentos. Para além disso, passamos a ter algo que é extremamente importante quando se aplica uma resolução, que é a obrigatoriedade de os bancos terem, neste momento, nos seus balanços, instrumentos que lhes permitam uma absorção adequada das perdas, no momento da resolução, e também que lhes permitam recapitalizar numa lógica de continuidade. Aquilo que nós chamamos o MREL, são os instrumentos de fundos próprios e de passivos elegíveis para esse efeito, para a absorção de perdas e para a recapitalização. Sim, grosso modo, são estas as grandes alterações que temos e, portanto, um quadro muito mais completo de aplicação da resolução. Muito bem, obrigado. Disse há pouco também, as palavras são minhas, corrija-me se estiver enganado, fiquei com a sensação de que a atuação do Banco de Portugal relativamente ao Banco Espírito Santo, o Banco de Portugal poderá até, de certa forma, ter excedido aquilo que lhe era exigido, a nível como autoridade de supervisão, em algumas matérias, porque não tinha poderes para fazer mais do que fez e, porventura, até para ter feito o que fez. Gostava que me confirmasse isto e, à luz daquilo que é a legislação hoje e a supervisão, quais são as diferenças? Se hoje teria poderes para fazer mais do que não fez na altura e, porventura, teria querido. Muito bem. Há um conjunto de poderes que claramente foram reforçados desde esse período, enfim. Nós tivemos uma alteração relativamente importante, que foi com a transposição da CRD4, que em Portugal foi, penso que, transposta pelo Decreto-Lei 157 de 2014, se a memória não me falha, e que introduziu um conjunto de alterações muito significativas na parte que se prende, sobretudo, com a avaliação de adequação. Passamos do que é a chamada avaliação de idoneidade para a avaliação de adequação. As dimensões que hoje estão contempladas, a margem é claramente mais ampla. Isto é importante porque, não obstante hoje a avaliação de idoneidade da adequação ser uma competência do BCE, ela é aplicada de acordo com o quadro jurídico nacional de cada país e, portanto, o BCE, quando faz uma avaliação de aplicação, de adequação, que tem que ver com que é preparada aqui em Portugal, seria preparada pelo Banco de Portugal, mas depois há uma proposta que é feita ao BCE, ela faz de acordo com os critérios que estão estipulados na lei nacional, porque é uma lei de transposição. Além do mais, passamos a ter, mas aí também ao nível das abordagens que fazemos, uma lógica que, enfim, que eu acho que se começamos claramente a reforçar nessa dimensão, na parte do governo interno das instituições e, portanto, eu diria que esse quadro regulatório também foi reforçado, designadamente através de um conjunto de legislação a nível regulamentar que confere maiores poderes ao Banco de Portugal nessas dimensões, e o Governo interno aqui ocupa dimensões muito importantes, designadamente ao nível do sistema de controle interno dos bancos, mas também ao nível do envolvimento do órgão de fiscalização e as responsabilidades também do órgão de fiscalização e as funções essenciais dentro de um banco, dentro do que vem a compliance, o risco, a auditoria interna, e passamos a ter, eu diria também, um quadro que nos permite, provavelmente, também conformar melhor, ser mais intrusivos e ser mais determinativos
no que tem a ver com a complexidade dos grupos que supervisiona. Esse quadro, claramente, hoje é mais robusto e, nesse sentido, parece-me que é um quadro que, claramente, também favorece a supervisão. Para além disso, eu diria que o que se reforçou também não é só o quadro, digamos, legislativo / regulatório. Também se reforçou as próprias metodologias de supervisão. Nós hoje temos um conjunto de ações transversais, como, por exemplo, uma ação que há poucos anos foi iniciada a nível do SSM, que é uma ação muito importante, que tem a ver com a revisão dos modelos internos de risco dos bancos e que, aliás, obrigou muitos bancos a reforço de capital em função das conclusões desse exercício. E, portanto, eu diria que é um quadro relativamente muito mais robusto. Ao mesmo tempo, também tem sido adotada legislação, como eu digo, a nível regulamentar, a nível secundário, que também confere maiores poderes ao supervisor. Muito bem, muito obrigado. Passando para a fase seguinte, a questão da venda. Na altura, à data, era o diretor do departamento jurídico. Eu sei que o Banco de Portugal tinha um assessor financeiro e um assessor jurídico. Eu perguntava qual foi o seu envolvimento no contrato de venda do novo banco. Senhor Deputado, não tive qualquer envolvimento no contrato de venda. Eu, quando regressei ao Banco de Portugal, portanto, quando assumi as funções em setembro de 2017, esse processo estava praticamente concluído. E, portanto, eu não tive qualquer envolvimento. Foi o meu antecessor... Mas foi feito pelo seu antecessor, portanto, dentro do departamento Sim. jurídico? Nunca... Sim, foi ele que coordenou, juntamente com o responsável pela resolução, porque é o secretário, porque representa também o Fundo de Resolução, mas eu não tive qualquer envolvimento na venda, na negociação, no contrato. Mas tem conhecimento detalhado do contrato? Não tenho muito conhecimento do contrato e eu vou-te explicar, porque o meu envolvimento, esse contrato é gerido praticamente pelo Fundo de Resolução e, portanto, pela área de resolução e tem um apoio jurídico externo. E foi assim que ele foi negociado e o acompanhamento é feito por essa sociedade de advogados que o acompanha. A única dimensão, intervenção que o Departamento Jurídico tem a nível do contrato tem a ver com eventuais, aquilo que se chama a coordenação de algum contencioso, em que há certos deveres que incumbem, neste caso, ao novo banco e também à Lone Star, de informação sobre litígios que possam ter um impacto sobre a ativação de responsabilidades por parte do Fundo de Resolução. Há certas contingências, isto para dar um exemplo, nós temos um perímetro de contingências que está identificado e que foi passado para o BES, mas pode ocorrer que haja, vamos supor, numa ordem fora de Portugal, que haja um tribunal, porque há contingências também fora de Portugal, que não reconheça essa deliberação de contingências do Banco de Portugal e que considere que a entidade local do novo banco, uma sucursal ou uma filial, é responsável por uma determinada, pela pretensão que foi deduzida contra o novo banco. E, portanto, nesse caso há um mecanismo, digamos, de se houver, digamos, um ressarcimento devido pelo novo banco, há um mecanismo de compensação. Agora, o que nós analisávamos era recebíamos informação para saber se o novo banco, eventualmente, teria atuado de forma diligente na defesa desses interesses. Porque isso é um perímetro que está identificado. Ou então, só para acabar, o que era muito relevante era contencioso, pode ter interesse, pode repercutir-se na esfera do Fundo de Resolução e ter um impacto patrimonial no Fundo de Resolução e em que até seja necessária a intervenção processual do Banco de Portugal. Isso aconteceu, por exemplo, num caso que é o chamado Oak Finance, Goldman Sachs, Oak Finance,
onde o Oak Finance, este veículo, interpôs um litígio no Reino Unido, considerando que o contrato de empréstimo que estava subjacente ao litígio era regido por lei inglesa e que os tribunais ingleses não deveriam reconhecer a deliberação do Banco de Portugal, que declarou que esse passivo tinha sido transferido para a esfera do BES, porque a Oak Finance foi um participante qualificado durante algum tempo do BES. Nesse processo, por exemplo, o Banco de Portugal considerou que havia interesse em intervir nesse litígio, que era um litígio que opunha apenas a Oak Finance e o novo banco, e fez a título de amicus curiae, perdeu a sua intervenção, foi aceita e acho que foi uma intervenção decisiva, porque depois, num acordo, numa decisão, que aliás é uma decisão extremamente importante, até para efeitos da resolução mais em termos genéricos, o Supremo Tribunal do Reino Unido veio a reconhecer a bondade da pretensão e veio a reconhecer que, de facto, se deveria reconhecer a deliberação do Banco de Portugal e, portanto, que os tribunais ingleses não eram competentes para julgar essa causa. Muito bem, muito obrigado. Portanto, como disse, atualmente é membro do Conselho Único de Resolução, como disse também, é a autoridade de resolução bancária atualmente, que é um órgão que trabalha em estreita colaboração com a Comissão Europeia, o BCE e a Autoridade Bancária Europeia. E, nesse sentido, o Sr. Doutor dominará estes termos. Apesar de não ser a sua função direta, porque tem a ver com a resolução, mas tem a ver com a questão também de supervisão. De 2019 para 2020, houve uma alteração a nível das exigências de capitais, em particular no seguimento da pandemia. Eu gostava que nos explicasse essas alterações que ocorreram, por favor. As alterações nas exigências de capital de 2019 para 2020, o que é que alterou em 2020 face a 2019 a nível das exigências nos rácios de capital? Bom, eu penso que as alterações até se situam na própria, já vem de Basileia III. Portanto, há aqui um quadro mais genérico, que é Basileia III. E Basileia III o que introduz são basicamente alterações a nível de metodologia de supervisão na definição concreta do capital necessário, dos rácios de solvabilidade idiosincráticos. Essa é uma grande primeira modificação, mas também na composição do capital. Passamos a ter um capital CET1, Common Equity Tier 1, que depois é complementado com capital Additional Tier 1, como chamamos, e depois temos aquilo que são os requisitos de Pilar 2. Estes requisitos temos o requisito de fundos próprios geral, temos os requisitos de fundos, que é 8%, e depois, em cima disto, vêm requisitos de Pilar 2. E esses requisitos de Pilar 2 são depois ainda complementados com reservas, que a gente chama de combined buffer, que são reservas de conservação de capital, que são acréscimos, complementados ainda com aquilo que é a orientação de P2, que é o P2 Guidance, que são orientações, recomendações em termos de capital que devem também ser cumpridas, apesar de não terem consequências imediatas do ponto de vista da solvabilidade, mas devem ser cumpridas. Isto para dizer que este novo enquadramento trouxe, obviamente, acréscimos de capital. O que é relevante, provavelmente, aqui reter é que, hoje em dia, os bancos têm requisitos de capital que são idiosincráticos. E esses requisitos de capital idiosincráticos resultam da avaliação anual que o supervisor faz de 4 dimensões, aquilo que nós chamamos o SREP, mas são 4 dimensões. O modelo de negócio, o governo interno e o modelo de risco, a avaliação de risco, o capital e a liquidez. Estas 4 dimensões são objeto de uma nota. Esta nota vai de 1 a 4, sendo 1 a melhor, 4 a pior.
e depois traduz-se digamos, num perfil de risco que é apurado pelas equipas de supervisão e numa nota final, nota de SREP, que nós chamamos. Essa nota tem um impacto sobre as exigências de capital. Espero que ter sido... Sim, completo. mas de 2019 para 2020 ocorreram alterações. Bom, nós tivemos entre 2019 e 2020, enfim, tivemos aqui algumas alterações específicas por causa da pandemia do Covid, que basicamente determinaram chamamos assim, tolerância em relação a certos cumprimentos, sobretudo ao nível das reservas de capital. Sim. Sobretudo ao nível das reservas, por exemplo, o Capital Conservation Buffer de 2,5% deixou de ser exigido. Portanto, deixou de ser obrigatório os bancos cumprirem em 2020. E aqui o Pilar 2, o Guidance, também não é relevante para o caso do novo banco, porque também não está obrigado a cumpri-lo de imediato. Portanto, temos aqui uma folga, vamos chamar-lhe assim, de 2,5% que todo o sistema bancário, entre aspas, está a beneficiar fruto da pandemia. Portanto, em tese, sim. Eu não posso falar, obviamente, depois especificamente, mas sim, em tese, sim, sim. O beneficiar é aqui uma palavra um pouco perversa, porque não é exatamente nesse sentido, mas dá para perceber aplicando isto ao novo banco, porque o problema do novo banco tem sido o cumprimento dos rácios de capital e há aqui um alívio que supostamente pode ser aproveitado pelo novo banco. Não consigo responder perentoriamente sim ou não, porque nada impede que um banco possa manter os seus níveis de capital, não obstante esse. Vamos supor que um banco, entre uma avaliação SREP, piorou a sua nota, passou de 3 para 4. O resíduo Pilar 2 sobe imediatamente. Enfim, não posso dizer muito mais do que isto, ou seja, lá está, isto é uma avaliação de facto idiosincrática para cada banco. Seguramente os meus colegas hoje em dia da supervisão prudencial poderão até explicar com mais propriedade isto, mas enfim, depende aqui também da avaliação idiosincrática. Certo, mas no caso do novo banco, o Pilar 2, de 19 para 20, não subiu, pelo contrário, até desceu, admito que fruto também desta situação, mas desceu a nível de capital total de 3,25 para 3 e a nível do CET1, Common Equity Tier 1, de 3,25 para 1,688. Portanto, há aqui também nesse aspecto um alívio ao nível das exigências de capital também para o novo banco, certo? Eventualmente, mas só, enfim, não lhe consigo responder concretamente porque não é um banco que eu acompanho. Não consigo, em tese, eventualmente sim, mas lá está. A avaliação é de facto idiosincrática e eu aí tenho dificuldades em conseguir, tenho que fazer esta qualificação porque poderá acontecer que de facto isso não se traduza num aumento de capital. Desculpe, num alívio de capital, perdão. Conhecendo o contrato de venda do novo banco, haverá ali algum impedimento para que, digamos, este alívio nas medidas não seja usufruído, vou dizer assim? Sr. Deputado, desconheço essa pergunta, seguramente, creio-me, desconheço o contrato, essa parte, e acho, mas com certeza que alguém do Fundo de Resolução terá a capacidade de responder com propriedade a essa questão, estou seguro. Muito bem. Eu passava aqui para um outro tema, a IFRS 9, que teve início a implementação em 2018. Os bancos tinham 5 anos para implementarem totalmente esta implementação destas normas internacionais. Em 2018, quando entrou em vigor, o novo banco pediu para aderir ao regime transitório. Acha que fez bem, fez mal? Tem conhecimento dos fundamentos que estiveram por trás desta decisão?
relação a esse dossiê, eu tenho um conhecimento indireto, porque penso que é o mesmo. Esse tema deu lugar a uma arbitragem. Eu penso que deu lugar a uma arbitragem. E, enfim, eu tenho um conhecimento indireto porque também aí o Departamento Jurídico também foi... peço desculpa. Não queria era que... o Departamento Jurídico aí foi consultado neste sentido. Havia a necessidade de discutir a eventual nomeação também depois de árbitros e havia um conjunto de nomes quem poderia ter o perfil mais adequado para ser designado pelo Fundo de Resolução. Eu penso que isso prende com uma divergência que existe sobre se deveria ter sido ativada a antecipação do período transitório, porque esse obviamente tem um impacto sobre o capital, ou se pelo contrário se deveria ter esperado por uma aplicação faseada desse período e, portanto, o que diminuiria as necessidades, o impacto imediato do capital. Eu já lá ia chegar, ainda só estava ainda em 2018 quando aderiram a esse regime transitório. Eu só tenho este conhecimento indireto, por isso é que a minha resposta foi logo diretamente, porque eu não tenho o conhecimento anterior, só tenho o conhecimento desta fase. E, aliás, tenho um conhecimento relativamente superficial, porque, entretanto, depois, eu sei que essa arbitragem nem tinha começado quando eu depois cessei funções, penso que está neste momento em curso. Muito bem. Eu recuava aqui um bocadinho no tempo ao fim de semana da resolução, nomeadamente a questão do capital inicial, que tem gerado aqui bastante discussão, como é que foi definido aquele montante de 4,9 mil milhões de euros. O que é que nos pode dizer sobre isso? Participou nesta discussão sobre o montante de capital inicial? Não participei nessa discussão, mas enfim, porque lá está, tínhamos que nos dividir entre várias áreas de trabalho. Mas enfim, portanto, fui depois informado que o capital, obviamente, foi apurado de uma forma relativamente, direi, linear, ou seja, há uma delimitação do perímetro. Esse perímetro tem um conjunto, há certas regras, certos critérios para a delimitação do perímetro. Há uma regra básica, isso resulta da lei, não pode haver, obviamente, no balanço do Banco de Transição, no balanço inicial, o valor dos ativos não pode ser inferior ao valor dos passivos, portanto, dito de outra forma, o valor dos passivos não pode ser superior. Em função do que foi o balanço, enfim, desse fim de semana, o balanço inicial provisório, foram feitos a aplicação dos resíduos de capital, dentro do cálculo feito pelas equipas, dentro do cálculo são os resíduos de capital, para que houvesse o cumprimento dos rácios de solvabilidade mínimos, acrescidos de um pequeno buffer, e aí sim que entrava ao limite, digamos, das regras do Auxílio de Estado, ou seja, a recapitalização com recurso a fundo público só pode ser por um limite mínimo. Portanto, digamos aqui, penso que o meu colega Luís Costa Ferreira, mas colega, terá já a oportunidade de explicar que havia aqui, no fundo, duas baliza e, portanto, havia um teto mínimo, que era o rácio de solvabilidade, o cumprimento mínimo rácio de solvabilidade de 8%, acrescentado de um rácio, assim, uma pequena almofada dentro do que era possível à luz das regras do Auxílio de Estado, coisa como 500 milhões, que comportou um rácio final consolidado de abertura de 9, cerca de 9,2, e, portanto, isso deu a origem a necessidades de capital de 4,9 mil milhões. Mas não nos sabe dizer quem exatamente participou nessa decisão, porque nós temos aqui o Dr. Vítor Bento, disse que o BES não participou nessa decisão. A doutora Maria Luísa Albuquerque disse que também o Ministério das Finanças também não participou, nem tinha técnicos habilitados para isso, portanto nem tinha nada a ver com o assunto, que não é uma matéria do Ministério das Finanças. Resta-nos o Banco de Portugal e a DGCOM, portanto terão sido estas duas entidades que terão acordado este valor.
Sr. Deputado, não é bem uma questão... Em relação à DigiComp, o que há é uma questão de regras que estão fixadas anteriormente. Nós não... O capital que é injetado, a concessão da DigiComp em relação a bancos de transição, digamos assim, ou em relação a bancos que, enfim, foram profundamente reestruturados e recebem um auxílio de Estado que não cumpre exatamente o critério do investidor de mercado, o critério da DigiComp é que estes bancos, para não haver distorção de concorrência, devem operar com um rácio mínimo de capital. Porque estes bancos, um banco de transição na concessão da DigiComp é um banco transitório que se destina a ser vendido. E, portanto, dentro desta lógica, será também o comprador que depois se encarregará da recapitalização, se necessário, desse banco no processo de venda. Esta é, conceptualmente, a lógica da DigiComp, da regra do auxílio. E depois, esta regra leva implicada uma regra complementar, que é a da repartição de encargos, e, portanto, que obriga a que acionistas e credores subordinados absorvam as perdas antes da delimitação, para efeitos também do apuramento das necessidades de capital. O cálculo, portanto, atento a definição do perímetro, atento ao balanço inicial, esse cálculo foi feito pelas equipas do Banco de Portugal, de acordo com, enfim, entre a supervisão e a área de resolução, fizeram o cálculo para cumprimento deste rácio dentro destes critérios que acabei de elencar. Obrigado. Eu recuava um pouco mais no tempo, ainda antes da resolução, em particular a questão da conta escrow. Que envolvimento é que teve na montagem desta operação, desta forma de atuar, de proteger do Banco de Portugal, tentar proteger os que vieram a ser lesados do BES? O envolvimento foi a nível de discussões quando foi apurado o problema na ESI, portanto, a identificação daquele acréscimo da ESI, a nível das discussões com enfim, o governador de então, o vice-governador, a questão que estava ali na essência e também, enfim, com a equipa de supervisão, a questão que a estratégia que se decidiu seguir era uma estratégia que preservasse, que fizesse o tal chamado ring fencing do grupo financeiro, e considerou-se que, atendendo àquela situação que tinha sido identificada na ESI, que os riscos reputacionais que se poderiam gerar para o banco poderiam afetar o banco. E, portanto, o que se considerou, em termos de estratégia, uma das áreas para operacionalizar o ring fencing, mas não a única, foi justamente esta ideia, este conceito de criar uma conta que seria alimentada por fundos alheios ao grupo Financial, à SFG, ou então que não houvesse nenhuma garantia da SFG a qualquer tipo de financiamento e, portanto, esta conta serviria para promover o reembolso dos clientes de retalho, porque eram clientes cuja reação face a estes riscos reputacionais poderia ser também lesiva do próprio banco, que esses clientes fossem reembolsados. Portanto, este era o conceito. Mas era complementado imediatamente com uma condição. Se não se verificassem preenchidos os requisitos, ou não se conseguisse identificar se esses fundos eram justamente alheios, tinham uma fonte alheia externa à SFG, constituía-se uma provisão. Era constituída uma provisão. Desculpe interromper, já ia terminar. Eu acho que o problema foi exatamente esse, é que vocês estavam já a contar com a questão da provisão e não quiseram resolver o problema de fundo. Porquê é que a conta foi aberta, em primeiro lugar, no Banco do Espírito Santo e que não tinha qualquer controle na sua movimentação? Nós, o Banco de Portugal, a equipa de supervisão, monitorizou os fluxos, a origem dos fluxos. E como não chegou a nenhuma conclusão que lhe permitisse ter evidência que aqueles fluxos tinham uma fonte externa, obviamente tinha que haver uma consequência.
Ou seja, as medidas que são adotadas são medidas que deverão ter determinadas consequências. O não cumprimento dessas medidas acarreta ao acionamento de outro tipo de medidas. Portanto, consideramos que aquela era uma forma relativamente célere de resolver este problema do reembolso. A forma célere era, enfim, não havia nenhuma evidência. Repare, temos que pensar com a informação da época. Entre um total desconhecimento da origem, da causa daquele acréscimo inusitado da ESI e, basicamente, no final de novembro, e a determinação de 3 de dezembro. E, portanto, a forma apropriada de imediatamente resolver este problema, e até do ponto de vista operacional era a forma mais célere, era a montagem desta conta escrow, que tinha uma monitorização por parte da equipa de supervisão do Banco de Portugal também, mas também repare, quando essa conta é determinada, há um envolvimento das principais linhas de defesa do banco, órgão de administração, órgão de fiscalização e auditor externo, e, portanto, o que se considerou é que, com este tipo de defesas, que haveria uma monitorização dessa conta. Mas nós rapidamente identificámos que assim não era, e tanto assim que em fevereiro estava a constituir esta provisão. E, portanto, acabou, por via da provisão, atingir-se essa finalidade a que estava afeta originariamente a conta escrow. Mas fica a ideia que queriam rapidamente chegar à provisão e não resolver o problema via a conta escrow. Se tivessem feito essa conta, por exemplo, num outro banco, não teria sido de imediato detectado isso. Disse que foi rapidamente, mas ainda demorou alguns meses. Sr. Deputado, não conseguimos fazer esse contrafactual. Esse contrafactual não é possível. E a questão, repare, ao contrário, eu percebo de onde é que vem a pergunta, porque essa é uma das conclusões do relatório. Mas repare, quem controlava a conta não era uma pessoa. Quem deveria controlar, quem ficou incumbido, quem foi transferida a responsabilidade por controlar a conta, não foi uma pessoa. Estamos a falar de órgãos coletivos, órgãos colegiais que têm determinadas responsabilidades e, portanto, não o tendo feito, obviamente que houve uma consequência. Portanto, isto para dizer que não penso que possamos fazer sequer esse contrafactual. Muito bem. Há pouco referiu-se que referiu-se dos 4 maiores bancos, portanto estaria a excluir a Caixa Geral de Depósitos. Eu queria-lhe fazer uma pergunta. Quais eram a data da resolução do banco, os bancos sistémicos em Portugal? A data da resolução. A data da resolução tínhamos os 4 maiores bancos eram claramente sistémicos, e estamos a falar CGD, BCP, BPI e BES, enfim, seriam, mas considerámos, penso que foi considerado desde o início para efeitos do programa da Troika, que também devia ser incluído, atendendo à relevância que tinham, obviamente que enfim, o Santander tem uma situação particular, obviamente, mas também, obviamente, na altura, o BANIF, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, portanto, o SICAM, aquilo que chamamos o SICAM, e a Caixa Económica Montepio. Mas, enfim, os 4 bancos, aquilo que nós chamamos hoje em dia a classificação de Other Systemic Institutions, é assim o termo que é usado, obviamente que abrangeria estas 4 principais instituições, cujo balanço é superior a 30 mil milhões, hoje são o que nós chamamos de instituições significativas. Muito bem. Pronto. Eu também tinha essa ideia, mas o Dr. Costa Ferreira, quando aqui esteve, disse que nenhum dos bancos sistémicos... Portanto, a minha questão na altura era se não estava estranho que de todos os bancos sistémicos que tinham, o Banco Espírito Santo era o único que não tinha recorrido a ajudas. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos, via Estado, tinha recebido apoio e depois a BCP e a BPI também tinham recebido esse apoio, só o BES é que não. E na altura perguntei se não acharam estranho ser o único banco
que não precisou de pedir ajuda ao Estado. E na altura o Dr. Costa Ferreira entendeu que não teria sido o único banco sistémico que não tinha recorrido. Mas faço-lhe essa pergunta, não acharam estranho na altura o Banco Espírito Santo ter sido o único banco que não recorreu a nenhum apoio? Não, Sr. Deputado, a questão do apoio para esse efeito era considerada a partir destes 8 maiores grupos bancários, não é necessariamente relacionado com os 4. E tanto assim é que o BANIF recorreu à recapitalização pública, à linha da recapitalização pública. Portanto, a questão não se centrava tanto, mas a Caixa Montepio não recorreu, a Caixa Económica Montepio, o Crédito Agrícola não recorreu e, portanto, o facto de haver um banco que tinha mantido a sua capacidade de acesso a mercado, enfim, era algo que era explicativo do facto de o BES, obviamente, não querer recorrer à recapitalização pública. Repare, a linha de recapitalização pública era uma linha extremamente onerosa em termos do funding dos bancos. A linha de recapitalização pública, a recapitalização foi feita através daquilo que chamamos de instrumentos híbridos, que nós chamamos vulgarmente os cocos. Ora, os cocos tinham, em termos de taxa de remuneração, taxa inicial de juro que era aplicado, 8,5%, com step-ups anuais. Portanto, obviamente, quem pudesse ter acesso a mercado, obviamente, não quereria ter acesso à linha de recapitalização, porque a linha de recapitalização tinha condições extremamente onerosas em termos depois do reembolso, quer da remuneração dos juros, quer em termos do reembolso dessa dívida. Aliás, não era simples depois reembolsar a dívida num prazo relativamente curto e, portanto, os juros iam acrescendo. E, portanto, em termos de, digamos, o impacto que tinha na conta de resultados, no PNL dos bancos, apesar de tudo, era algo que tinha impacto e, portanto, enfim, achámos perfeitamente, penso que era o consenso na altura, e foi o consenso entre os membros também que acompanhavam a Troika, enfim, que compreendeu o BCE, a Comissão Europeia, o FMI, considerar que tinha preservado, que era um banco que, enfim, fruto da sua implementação nos mercados financeiros, tinha preservado esse acesso. Como aconteceu, aliás, apesar de tudo, com algumas empresas, muitas das empresas portuguesas na altura, os grandes grupos, alguns também ficaram excluídos de mercado, alguns continuaram a manter esse acesso a mercado.